Beijão, boa noite. Para quem ontem esteve, provavelmente recebeu N bênçãos. E para quem só veio hoje, também está assim meio que se questionando. Quem é este cara? Fala diferente de mim, não é? Sim, falo diferente de vocês. Mas, antes que a gente dê continuidade da nossa programação, eu gostaria de fazer o mesmo exercício que houve ontem. Mas antes que a gente vá nas questões formuladas, eu gostaria de saber quem trouxe uma visita aqui. A nossa irmã. Quantas visitas? Amém, 2. Conforme prometido ontem, quem provavelmente traria mais de uma visita receberia um presente, não é? Isso. Não é tão vantajoso, mas pelo menos é simbólico, não é? Por favor, nossa irmã, deixa lá chegar para ofertar, não é? Uma bolsazinha. Meus parabéns, que o Senhor abençoe. Amém. Agora, aqui ainda restou mais alguns presentes. Mas não vai ser assim tão fácil para pegar o presente. Eu farei uma questão que na verdade é simples. Talvez um pouco pesada, mas super simples. Deixa eu ver aqui os presentes para me medir a questão. Tá bom. Quem foi o homem que negou a mensagem vinda do anjo Gabriel? Quem foi o homem de Deus que negou a mensagem vinda do anjo Gabriel? E agora? Aí eu tenho que ser justo, por mais que a resposta foi assim na dúvida. A irmã que falou, Zacarias, por favor. Parabéns. Na verdade, Zacarias, quando esteve no templo, ele teve encontro com o anjo Gabriel, face a face. E o anjo Gabriel tivera dito a ele que a sua esposa teria um filho, mas ele duvidou. Por isso que o anjo ficou, digamos assim, entristecido e disse: até que seu filho nasça, você ficará mudo. No entanto, vamos a mais uma questão, mas por favor, ao responder, não tenha receio nenhum, pois quem responder na incerteza vou invalidar. Pode ser? Pode ser. Vamos lá para uma questão simples. Todas elas são simples, não é? Qual foi o tema da pregação de ontem? E quem estava aqui ontem? Nenhum. Qual foi o tema da pregação de ontem? Senão vou levar o meu presente. Nós falamos sobre a mulher samaritana, mas a pregação teve um tema, certo? Qual foi? Vou levar meus presentes, vou colocar de novo na sacola. Tá bom, então, vamos facilitar. Na verdade, o tema de ontem foi nosso novo lugar. Este foi o tema da pregação. E a mesma narrou sobre o encontro da mulher samaritana com Jesus. Vamos tentar facilitar. Essa questão fiz ontem, mas eu vou repetir só para me despachar dos meus presentes, tá bom? Como se chamou a capital da região norte de Israel? A capital. Irmão Marcelo, não, por favor. Eu não posso? Para os demais, parece que tem rostos novos. Obrigado. Sério? Qual é a capital, ou como se chamou a capital da região norte de Israel? Meu Deus! Onde é que vivia a mulher samaritana? E qual era o nome da capital da região norte? É? Tem tanta pista. Parabéns.
Parece que ela vai levar todas as prendas. Então, uma questão simples. Repetindo a questão de ontem. Por que os judeus e os samaritanos não se davam bem? Em uma só palavra, tem N pontos ou vários fatores, mas é uma só palavra. Sim? Será? Ontem falamos sobre isso. Falamos sobre preconceito religioso. Será que a religião era diferente? A forma de adorar. Oh, vamos avançar para uma outra. Também. Onde é que houve o encontro entre Jesus e a mulher samaritana? Também, irmã. Como irmã também já esteve aí tentando tanto. Era poço, né? Mas vamos já validar como está aqui. Parabéns. Amém. Para mais uma questão, ainda tem aqui uma prenda. Não sei se vou oferecer também essa sacola. Alguém pelo menos falar, não, recebi um presente lá na pregação, não é? Mas vamos lá. Opa! Isso é uma rosa. Novamente uma rosa. Uma pergunta fácil ou com um grau de dificuldade mais elevado? Fácil. Fácil. Conforme eu havia fechado rapidinho. Tá bem. Qual foi o texto principal da pregação de ontem? Sim. Os irmãos que chegaram hoje estão a falar, meu Deus, por que eu voltei ontem? Qual foi o texto principal? Vou guardar para mim. Tá bem, vamos a uma questão mais simples então. Quem foi que batizou Jesus? Todo mundo falou, mas alguém levantou as mãos. Vamos oferecer prêmio, né? Bom. Tá bem. Parabéns. Tá bem. Creio que agora estamos em condições para dar continuidade à nossa pregação. Ontem eu havia deixado também praticamente um ponto do que seria a pregação de hoje. O tema de hoje fala sobre no horizonte de alguém. Dissemos que estaríamos abordando sobre a história do bom samaritano. Mas muitas das vezes a gente nos pergunta, quem é o meu próximo? Será que alguém aqui já se perguntou quem é o seu próximo? Muitas das vezes a gente faz essa questão de modo a limitar a nossa responsabilidade. Quando alguém vem ter conosco pedindo ajuda, a gente se questiona: será que esta pessoa é meu próximo? Será que eu posso ajudá-lo? Em um mundo tão conectado, por que nos sentimos tão desconectados da dor do outro? Quem é o seu próximo? E mais importante, você está disposto a ser próximo de alguém? A questão é, quem é o seu próximo? E você está disposto a ser próximo de alguém? Para que a gente possa entrar na nossa pregação, porque aquilo só foi uma introdução, vamos pedir a orientação do nosso amado Deus. Amém. Oremos. Soberano Pai, és tu, Senhor Jeová, Criador dos céus e da terra. Lhe agradecemos pela vida e a saúde e pela proteção divina que o Senhor teve para conosco durante o dia. Verdade. Queremos assim pedir perdão pelos pecados nossos cometidos por palavras, pensamentos e atos.
Pedimos ao Pai que renove a sua misericórdia para conosco e nos dê a sua paz. Em nome de Jesus. Derrame o seu Santo Espírito sobre nós para o melhor entendimento da sua palavra. Produz em nós espírito de arrependimento. Em nome de Jesus lhe pedimos com fé. Amém. Amém, Senhor. Na verdade, já houve alguém que outrora havia questionado quem é o meu próximo. O texto central da mensagem de hoje encontra-se no livro de Lucas, no seu capítulo 10, versículo 25 a 37. Lucas, capítulo 10, versículo 25 até 37. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Provavelmente todo mundo vai ser misericórdia, não é? Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Posso tomar a leitura, amada igreja? Amém. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esta foi a questão que o intérprete da lei fez a Jesus. E eu gostei bastante do modo que Jesus responde a este homem. Conforme nós temos dito na gíria, não se responde a uma pergunta com pergunta, não é? Mas na verdade Jesus, sendo o mestre dos mestres, procurou colocar ele entre a parede, podemos assim dizer, porque estava tentando colocar à prova Jesus. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei e como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Continuando: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Antes do intérprete da lei ter respondido isto, a pergunta dele foi a seguinte: Mestre, diga-me como posso herdar a vida eterna? Essa foi a questão. Mas a minha questão nessa noite é a seguinte: o que é que tu tens feito para herdar a vida eterna? Quais são os mecanismos ou fatores que têm me levado a preservar a minha salvação em Cristo Jesus? Será que eu tenho trabalhado para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Algumas pessoas pegam esse trecho do versículo 27, em que nós vemos a divisão clara dos 10 mandamentos, e alegam que os 10 mandamentos, lá visto em Êxodo 20, aquilo foi abolido. Mas na verdade Jesus faz uma separação muito brilhante, porque se a gente prestar atenção do primeiro mandamento até o quarto mandamento, indica para Deus, de nós para Deus. Amarás a Deus de todo o teu coração. O que é que diz os primeiros mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim, nem farás imagem de esculturas. Isso tem que indicar para quem? A Deus. A Deus. Já no quinto mandamento até o 10º mandamento, é uma aproximação de mim para com o próximo. O que é que diz o quinto mandamento? Já conseguimos identificar aqui um próximo, não é? Pai e mãe. E conseguimos perceber que na verdade é uma divisão clara deste mandamento que Jesus disse a este intérprete da lei. Conforme o livro de Mateus, no seu capítulo 5, versículo 17 a 18, diz que eu não vim para abolir nem revogar a lei, mas sim vim para cumprir. Por isso, em nenhum momento a gente deve entrar em contradição quando a gente vê esta divisão tão clara dos 10 mandamentos. Uma parte é direcionada para o Supremo, o temor que devemos ter a Deus, o Todo-Poderoso, porque
Se eu ter temor a Deus, se eu amar a Deus, eu vou ter a capacidade de amar o meu próximo. É uma consequência. É mentira alguém dizer que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão. Eu não creio. Alguém que diz amar a Deus e aborrecer o seu irmão. É mentira. Não creio isso ser verdade. Eu creio que é uma grande mentira. Pois se eu amo a Deus, consequentemente vou amar o meu próximo. O texto continua dizendo o seguinte. Jesus prosseguiu, dizendo, ou seja, o versículo 29 diz o seguinte, ele, porém, querendo se justificar, como ele já sabia os mandamentos, não é? Então ele questionou, mas, mestre, quem é o meu próximo? Isto aconteceu ontem também, na mensagem da mulher samaritana. Após Jesus conseguir revelar tudo que a mulher samaritana passara, ela tentou entrar em uma discussão religiosa. Creio que foi ontem, meu irmão Marcelo disse para mim, como é possível um ser humano, uma mulher, querer entrar em discussão com Deus? Ou com um teólogo, não é? Ela tentou se justificar, mas Senhor, diz-me, qual é o real local de adoração? É cá em Gerizim ou em Jerusalém? O que Jesus disse? Em espírito e em verdade. Este foi o resumo que a gente encontrou, não é? Mas ele dizia que nem aqui neste monte, nem em Jerusalém, mas chegará a hora que os filhos de Deus adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a gente ontem nos questionamos, qual é o seu local de pertencimento? Nós falamos que o nosso local de pertencimento é aos pés de Cristo Jesus. Amém. Logo, a adoração genuína não tem a ver com espaço físico, mas sim com a nossa entrega verdadeira para com Deus. A adoração verdadeira acontece em espírito e em verdade. E nós vimos aqui esse intérprete da lei procurando também se justificar de igual modo conforme a mulher samaritana fez ontem. Mas Jesus, sendo sabedor de tudo, ele disse o seguinte: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos e tiraram-se, deixando semi-morto. Jesus estava abordando sobre a história de um homem que praticamente foi abordado por miliantes. Foi roubado tudo que ele tinha. E no versículo 31 diz: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Era um homem de Deus, vendo alguém ferido e simplesmente decidiu não ajudar. Mas a gente poderia talvez nos perguntar, o que houve para que aquele homem de Deus não pudesse ajudar aquele homem ferido? Provavelmente ele não queria se tornar impuro. Era santo demais. Era santo demais, não é? E este tem sido o nosso proceder. Temos excesso de santidade, que quando alguém próximo da gente está a padecer, não conseguimos estender a mão para ajudar. A vizinha, ou o primo, ou o amigo veio, bateu a sua porta e pediu algo para comer. E você mesmo tendo disseste que não tinha. Ou foste mais além. Tenha calma, minha irmã. Tenha calma, meu irmão. Vou orar por ti e essa fome vai sarar. Misericórdia. A pessoa que está vindo te pedir comida, você vai dizer, eu vou orar por ti? Até que não é mal, não é? Você poderia entrar, orar, pegar aquele alimento e trazer para ela. Ou talvez, poderia simplesmente dizer, tá bem, agora só um pouquinho. Tirava algum valor monetário, compraria algum alimento e depois orasse com ela. Este seria o proceder correto. Quantas vezes a nossa religiosidade
a nossa pressa, o nosso preconceito ou o nosso medo nos fazem passar de largo da dor do próximo, enquanto a misericórdia de Deus nos chama a atravessar a rua e nos tornar próximo de alguém. Quantas vezes cremos que as pessoas estão feridas nas sarjetas das cidades, nas sarjetas das cidades, por quererem estar ali. Quantas vezes viramos o rosto para quem precisa, acreditando que essas pessoas são culpadas por estarem onde estão. Várias vezes a gente vê alguém caído no chão. Este é um drogado, não é? Se ele está aí, cometeu um pecado. A gente só sabe julgar. Inquirir ou procurar saber da situação real que lhe levou a estar aí, a gente não quer saber. Simplesmente passamos de largo e deixamos aquela pessoa padecendo. Mais à frente, apareceu um outro homem de Deus. Era um levita, descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Mas um outro homem de Deus. Nenhum tal dito mundano. É sempre nós que batemos no peito. Eu sou cristão. Eu louvo a Deus. Eu quando prego, movimento corações. Mas será que esta pregação é o suficiente? Eu quando louvo, impacto pessoas. Será que esse louvor é suficiente? A Bíblia diz, a fé sem obras é morta. Nós podemos até ter uma fé que possa mover montanha de um lado para o outro, mas se a gente não tiver amor, nada vale. Você pode ser um adventista diverso ou um recém-converso, mas se você não tem amor a Deus e ao próximo, nada vale. Por isso, nós devemos ter a capacidade de conseguir enxergar a dor do outro, sem preconceito, sem julgamento, simplesmente ajudar em nome de Jesus. E quando você ajudar alguém, não precisa ir comentar, olha, vizinha, teve aquele irmão que chegou recentemente aqui no Brasil, estava a passar fome, lhe dei de comer ontem. Será que isso é necessário? Teve a vizinha do bloco X, que passa a vida sempre pedindo alimento às outras pessoas. Sim, quando esteve aqui em casa, lhe dei de comer. Levou uns quilos de arroz, óleo, por ali. Será que era necessário você testemunhar sobre isso? Será que há necessidade, quando a gente ajuda alguém, ter que comentar para com as outras pessoas? O jovem samaritano, quando viu aquele homem ferido, ele não pensou duas vezes. Ele não procedeu conforme aqueles homens de Deus, nem tão pouco como o sacerdote, nem tão pouco como o levita. Ele simplesmente, vendo, compadeceu-se dele. Ele não perguntou, quem é este homem? Provavelmente, aqueles homens de Deus questionaram, quem é este homem? O samaritano não perguntou o que ele fez para estar nesta situação. Este tem sido o nosso proceder. Sempre apontar o dedo. Julgar. Criar uma história para justificar a condição precária que alguém se encontra. O jovem samaritano não pergunta, ele é judeu ou samaritano? Porque nós ontem falamos que os judeus e samaritanos havia alguns conflitos raciais, religiosos e também geográficos, e bem como sociais. Os judeus que faziam parte de Israel do Sul, eles se achavam um povo genuíno, a nação santa, o povo eleito, sacerdócio real. E eles viam os samaritanos como pessoas esquerdas, não é? Porque ontem aprendemos que após a invasão de Israel pela Síria,
praticamente a região norte de Israel foi dominada por eles, não é? Então houve uma mistura intensa que os judeus da parte sul falavam, não, estes não são nossos. Quantas vezes também a gente tem procedido desta forma? Aquela irmã que veio aqui pedir ajuda, é adventista católica, então não ajudei. Da pentecostal, até nós temos dito assim, é minha prima em Cristo Jesus. Misericórdia. Também temos primos em Cristo Jesus. Amada igreja. Também temos primos em Cristo Jesus. Todos são nossos irmãos em Cristo Jesus. E o jovem samaritano, ele não pergunta, ele merece a minha ajuda. A gente também tem feito essa questão. Este cara está aí a padecer, será que ele merece minha ajuda? Você se lembra de uma história passada? Ele daquele dia, fez isso para comigo e me deixou muito ferido. Então, ele vai mesmo também ver como é que o diabo assa sardinha, não é? Esse é um termo utilizado comumente lá em Angola. Provavelmente os irmãos não entenderam, não é? Mas nós, quando alguém tem uma aflição, tem a tendência de utilizar essa terminologia. Ele vai ver bem. É nesse sentido. Ele vai ver bem. Vai ver como é que diabo assa sardinha. Até nem é possível. Não dá para imaginar, não é? Mas conseguimos perceber que, na verdade, está numa vertente muito pejorativa. Que quer dizer que esta pessoa vai sofrer devido ao que ele fez a mim. O jovem samaritano, ele simplesmente viu e moveu-se de íntima compaixão e decidiu tratar as feridas daquele homem. Eu, quando cheguei aqui no Brasil, digo, meus irmãos, que a viagem não foi assim a mil maravilhas. Eu tive um voo de ligação, foram muitas horas de viagem. Eu saí de Angola, Luanda, o meu primeiro voo foi para Portugal. Foram 8 horas e meia de viagem. Depois de Portugal, eu tive que aguardar ainda 18 horas lá. E foi tremendo. Pela graça de Deus, chegou o voo de Lisboa para Salvador. Finalmente cheguei ao Brasil. Mas só que enquanto eu estava lá na estação aérea, eu via pessoas com cartazes, não é dizendo, por exemplo, Emanuel, sou eu, o Marcelo. Quase todo mundo recebia um abraço. Quase todo mundo tinha alguém para recebê-lo. Mas eu não havia ninguém. A minha universidade não mandou nenhuma equipa de protocolo para me receber. Confesso, meus irmãos, que eu me senti triste a ver aquelas pessoas a serem recebidas com bastante alegria, sendo abraçados. Eu era o único aí, à deriva, praticamente. Peguei minhas malas e fui em direção a uma casa de câmbio, porque era necessário ter a moeda nacional, que é real, para mim poder, então, fazer as minhas compras ou até chamar um Uber. Aí é onde a história começa, meus irmãos. Eu fui para a casa de câmbio. Naquele dia, a cotação oficial de $100 pelo Banco Central do Brasil estava R$525. Mas infelizmente a casa de câmbio só estava oferecendo R$312 para mim. Olha só também a diferença de 300 para 500, irmãos. E a nossa bolsa, ela não cobre essas questões do custo de viagens ou acomodação no primeiro mês. Ela simplesmente garante a tua estadia integral aqui no Brasil. Mas para você chegar é por custo pessoal. Eu liguei para o meu amigo, meu colega Wilson Tiago, pessoa que me recebeu inicialmente cá no Brasil. Eu disse, Mário, aqui não vai dar certo. Porque o valor que está a ser oferecido na casa de câmbio está a ser incompatível com o que eu provavelmente possa ter para me manter no primeiro mês. Então ele disse, Mário, desista dessa ideia. Chama um Uber e deixe que eu pago aqui. Deixa eu fazer o Pix. Disse, tá bem. Já eram por volta das 17 horas.
Ele disse, olha, irmão, quando você chamar o Uber, por favor, pergunta o nome do motorista e faça uma foto na matrícula do carro. Eu disse, meu Deus, era muita informação para mim naquele momento. Fazer foto da matrícula do carro, minha primeira vez aqui no Brasil, como é que eu vou fazer isso? O que o cara vai pensar de mim? No meu coração eu disse, não, eu vou desistir. Não vou fazer isso. Tentei girar, ver alguma coisa, nada. Já eram 17 horas. E o tempo já ia passando, quase que escurecia. Eu fiz uma oração no meu íntimo. Senhor, por favor, envia um anjo homem para me ajudar. Muitas das vezes a gente, quando está em um momento de aflição, fazemos aquela oração rápida, pensamos que o Senhor não ouviu, não é? Ou não ouve. Não vou orar, já está mesmo acabado. Mas eu ainda tive uma ligeira esperança. Orei, sem ter grande certeza, devo confessar também, não é? Mas o Senhor realmente atendeu aquela minha oração que parecia banal. Não foi necessário fechar os olhos, nem tão pouco ajoelhar. Foi mesmo assim, com as minhas malas. Senhor, por favor, envia um anjo, um homem para me ajudar. E pela graça de Deus, apareceu um anjo homem. Amém. Amém. Chama-se Daniel. Eu fui ter com ele explicar a minha situação. Ele a princípio estava a tentar resistir. É claro, não é? Um cara estranho, que nem fala igualzinho a ele, mas eu lhe expliquei, eu sou angolano, sou estudante, vim aqui no Brasil para mim poder me formar. E eu pretendo chegar até Ilhéus. Ilhéus, rapaz? Ele falava dessa forma. Opa, tu tens que ir na rodoviária. Ele estava a me dar informações que eu praticamente já sabia. Ir para a rodoviária e tal, pegar o ônibus da Águia Branca e depois seguir para Ilhéus. Mas eu lhe expliquei que eu estava sem reais. Pois o valor que estavam oferecendo lá na casa de câmbio não era suficiente. Eu achei muito injusto naquele dia. Ele ligou para sua esposa para pedir orientações. Pela graça de Deus, a sua esposa autorizou ele a me ajudar. Depois eu lhe disse, olha, na verdade eu sou adventista. Será que aqui tem uma igreja adventista próxima? Porque eu sei que a nossa igreja é muito acolhedora. Ele disse, pá, irmão, a igreja aqui fica distante. Eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Um cara estranho ajudando um estranho. É verdade. O Daniel disse, você é evangélico? Meu irmão em Cristo. Eu também tenho muitos amigos adventistas. Aquilo lhe conformou e deixou mais calmo. Disse, vem, vou te ajudar. Ele me tirou de lá, do aeroporto de Salvador, até a rodoviária. Se eu fosse sozinho, provavelmente iriam me levar na estação antiga. E eu não sei como é que faria para sair de lá para ir na nova. Ele chamou um Uber. Praticamente nós chegamos a pagar R$90, porque já era meio tarde, então foi mesmo caro. E chegando lá eu agradeci. E por incrível que pareça, ele ainda pegou cerca de 200 e tal reais, R$250 para pagar o meu ônibus para Ilhéus. Amém. Eu disse, até que já é muito. Só que ele não parou. Daniel pegou mais uma nota de R$100 e deu para mim. Disse, utiliza isso na sua viagem. Compra alguma coisa para comer. Amém. Eu disse, meu Deus, o que você fez de me tirar de lá, da estação aérea até aqui a rodoviária, já era o mais importante. Só queria segurança. Eu disse, não, deixa. Olha, conforme Deus é incrível, meus irmãos. É um homem que não mediu esforços. Não perguntou se esse angolano é humilhante. Será que é mesmo cristão? Será que é mesmo adventista? Será que ele acredita em Deus? Só está a criar aqui uma história bonita. Este homem, o bom samaritano, conforme é tratado aqui na Bíblia, de bom, ele não mediu esforço nenhum quando viu aquele homem ferido. De igual modo, quando Daniel me viu lá, naquela estação aérea de Salvador, ele também não mediu esforço. Chamou o Uber para mim e me levou até a estação rodoviária. E pela graça de Deus, os irmãos conseguem ouvir a minha voz. Amém.
Amém. Porque alguém conseguiu agir de forma íntegra, demonstrando o amor ao próximo. O amor ao próximo não é falar eu amo o meu irmão. É você fazer coisas que demonstram o amor. É ação. É verdade. Temos que colocar em prática. No entanto, eu pergunto novamente para você: quem é o seu próximo? Ou tu pretendes ser o próximo de alguém? O que é que você escolhe? Questionar quem é o seu próximo ou ser o próximo de alguém? O verdadeiro lugar no mundo não é definido por quem esperamos que nos ajude, mas por quem nos tornamos para o próximo em necessidade. Jesus redefine o conceito de próximo e nos convida a encontrar nosso lugar no horizonte de alguém que precisa de misericórdia, transcendendo barreiras sociais, religiosas e pessoais. Porque estas barreiras religiosas, sociais e pessoais é que muitas das vezes nos impede de ser o próximo de alguém. Nós não conseguimos ser o próximo de alguém porque tem várias barreiras no nosso caminho. Não conseguimos passar para o outro lado da rua para ajudar alguém porque a gente não tem o amor ao próximo manifestado em nosso coração. Quantas das vezes tu já viste o teu irmão no outro lado da rua e simplesmente decidiste não saudá-lo? Vou fazer que não vi. Isso também é uma atitude que não demonstra amor ao próximo. Esta saudação que aquele irmão poderia receber também simboliza alguém que está ferido. Quem sabe a sua saudação poderia trazer alegria na vida daquela pessoa. Houve um homem que uma vez estava na igreja e ele queria se suicidar. E havia um jovem cantor em frente, louvando, e sorriu. Ele simplesmente sorriu. Mas o jovem que estava aí querendo tirar a sua própria vida, ele conseguiu perceber que o sorriso foi para ele. E no final da programação, foi abraçar aquele senhor que estava a cantar e disse: muito obrigado por sorrir para mim. Você não sabe o que acabaste de evitar no dia de hoje. Então, não vamos subjugar as pequenas ações. É necessário que a gente tome parte de todos esses pontos, pois todos os pequenos elementos, feitos de forma correta, contribuem grandemente para salvar alguém de uma situação muito caricata. Que a gente tenha o agir do bom samaritano. Que a gente não possa medir esforço nenhum para ajudar alguém. E procuramos entender que a questão central não é quem é o meu próximo, mas sim como eu posso ser o próximo de alguém. Que nesta noite a gente possa ter o intuito de colocar em prática as ações que o bom samaritano teve. Que seja o nosso desejo não mais andar de largo quando alguém precisa da nossa ajuda, mas que possamos ter a capacidade de ajudar aquela pessoa que precisa sem medir esforço nenhum. Pois Jesus Cristo já deixou bem claro da sua palavra. O nosso próximo é aquela pessoa que precisa da nossa ajuda. Amém, isso é verdade. Que este ponto também seja um ponto de reflexão
para voltarmos a refletir de qual é o meu lugar de pertencimento. Que o nosso lugar de pertencimento seja os pés de Cristo Jesus. Amém. Então eu gostaria de convidar a igreja que outra vez meditasse desta mesma palavra, de modo a tomar uma decisão de fazer diferente. Que o meu lugar no mundo seja no horizonte de alguém que precisa de misericórdia. Amém. Onde minha identidade se manifesta na ação. Meu pertencimento se aprofunda na conexão com a dor do outro. E minha missão se cumpre ao fazer da mesma maneira que Jesus fez. Eu tenho empatia. Porque quando a gente não tem empatia, nunca vamos conseguir perceber quando é que o outro está com dor. Só vamos julgar. Então, que a gente entenda o real propósito desta mesma mensagem. Meu lugar no mundo é no horizonte de alguém fazendo da mesma maneira que Jesus, com misericórdia e amor prático. O amor é prático e não teórico. Nós devemos colocar em prática o amor de Jesus. Amém, Senhor. E sempre que alguém estiver batendo a nossa porta, a gente já não questione: quem és tu e para que precisas ser ajudado? Essa questão não é importante. Você simplesmente ajuda e cala-se. Ou leva aquele pedido em oração para com seu Deus. Não questione mais: mestre, como herdar a vida eterna? Você já conhecendo que deves guardar os mandamentos. Agora questiona: mestre, como eu faço para me manter firme no seu caminho? Porque o nosso desafio hoje é guardar a nossa coroa, para que ninguém tome a nossa coroa. Nós ontem falamos que somos cidadãos dos céus. Estamos aqui no mundo como passageiros. Não vamos nos conformar com este tempo, nem tão pouco com as coisas que existem aqui nesse mundo, porque tem mansões celestiais aguardando por nós. Amém, Senhor. E por um pequeno gesto, nós podemos concluir a nossa história aqui na Terra. E também por uma pequena ação que parece ser ingênua ou desnecessária, nós também podemos cancelar a nossa ida para esta mansão celestial. Mas só porque não lhe ajudei, não lhe dei um arroz, também isso vai me fazer não ir dos céus? Irmãos, não vamos pedir esforços nenhum para ajudar alguém. Pois Jesus disse: bendito és tu no reino do meu Pai. Quando tive fome, me deste de comer. Mas Senhor, quando é que tiveste fome, eu te dei de comer? Quando estava nu, me deste de vestir. Mas quando, Senhor? Tem um monte de roupa aí em casa, tem um monte de calçado que não usa. Está a guardar por quê? Faz um mapeamento de alguém que precisa e oferece. Ou simplesmente traga aqui na igreja. Temos um ministério específico, não é? A ASA. Para poder ajudar aquelas pessoas mais carenciadas. Não mede esforço nenhum. Não pergunte: será que ele precisa da minha ajuda? Vá e simplesmente ajude. O nosso real desejo seja herdar o reino dos céus. Que o nosso propósito de vir aqui na Casa Santa de Oração é de alcançar o reino dos céus. Que não seja simplesmente de uma rotina, porque meus pais são adventistas, ou porque eu tenho que estar lá para fazer, digamos assim, cara em casa que eu fui à igreja.
Já não é tempo mais de se mentir, de ser cristão. O mundo está no fim. Até os mundanos dizem que o mundo está no fim. Mas o que é que você tem feito para se manter firme na esperança de Jesus Cristo? E a minha questão é, caso Jesus Cristo vier hoje, será que você vai para os céus? Pela sua condição atual que você se encontra, se Jesus Cristo vier hoje, será que você vai para os céus? Ou se por acaso a morte bater a sua porta hoje, pela noite, ao dormir, será que você vai para os céus? Será que você tem feito essa questão? A noite chegou, eu vou me deitar, mas se porventura o anjo da morte passar por aqui, será que o Senhor selou o meu nome no livro da vida? Será que terei parte das mansões celestiais? Essa questão é forte. Será que você tem certeza que está salvo? Será que você tem certeza que está salvo? E se você ainda não tem certeza que está salvo, o que é que está à espera para ter a certeza que está salvo? O que é que falta para você tomar uma decisão e deixar de acariciar o pecado escondidinho? As pequenas raposas. Aquele pecado que você acha insignificante, é isso que vai nos tirar a nossa coroa lá na canal celestial. Misericórdia. Ah, é só um ficante, sem compromisso nenhum. É este relacionamento sem compromisso que vai te tirar a coroa. Ah, é só uma amiga, então posso dar uma mãozinha. Ah, é só amigo, posso dar uma mãozinha. É esse proceder que vai nos fazer não alcançar o reino dos céus. Você tem a sua parceira, por que insistir na prática do adultério, se a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus? Por que insistir na prática da fofoca, se a Bíblia diz que maldizentes não entrarão no reino dos céus? Vocês a pensar que isso é uma coisa leviana, fofocar sobre a vida de alguém? Também é um pressuposto para não entrar no reino dos céus. Eu sou o melhor aqui desta igreja. Eu sou o melhor da minha casa. Eu sou o melhor do meu trabalho. O eu também é idolatria. Você é Deus de si mesmo. Eu é quem me mando. Eu sou o dono do meu corpo. Eu sou a dona do meu corpo. Você não manda em mim. Cuidado. O eu também é um ídolo. Que aí no seu lugar você possa falar com Deus e tomar uma decisão. Senhor, o que é que eu faço para me manter firme nesta caminhada? O intérprete da lei já disse: como herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: ama a Deus de todo o teu coração e ama o próximo como a ti mesmo. A gente já sabe disso. Agora, será que estamos a colocar em prática? Se você hoje pretende tomar uma decisão de abandonar todo o pecado acariciado, aí onde você estiver, pode se colocar em pé e entregar este pecado acariciado a Deus. Não tenha receio. Não tenha vergonha nenhuma. Aquele pecado que você acha insignificante, é este pecado que pode te fazer não herdar a vida eterna. Onde você se encontra, pode simplesmente se colocar em pé e orar aí. E se ainda temos uma melodia especial, agradeceria imenso que pudesse vir compartilhar conosco. E à medida que o nosso irmão estiver a cantar, por favor, no local onde você se encontra, pode simplesmente se colocar em pé. Não precisa vir aqui na frente. É mesmo no teu local, onde você vai se colocar em pé e orar para Deus. Pedir para que Ele te dá a autoridade e a capacidade de ser como um bom samaritano. Amém, Senhor.
de não perguntar quem é Ele. Será que Ele precisa da minha ajuda? Então, que Deus seja o nosso único e bendito Salvador pessoal. Amém. Entregue este pecado a Deus e o mais Ele fará em sua vida. Amém. Só existe lugar pra lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu
Amém. Senhor, que a minha vida seja um testemunho da tua misericórdia, tornando-me um agente de cura e cuidado no horizonte de alguém. Que cada um de nós seja um agente de cura no horizonte de alguém. Oremos. Soberano Pai, estou o Senhor Jeová, e agradecemos pela palavra que o Senhor enviou para nós. Amém, Senhor. Queremos assim pedir que o Senhor possa gravar estas mesmas palavras em nosso coração, Em nome de Jesus. para que elas possam produzir espírito de arrependimento. Por favor, Senhor. Que a gente tenha capacidade de largar aqueles pecados acariciados que nos fazem andar de largo quando alguém precisa da nossa ajuda. Eleva o nosso entendimento que o amor ao Senhor e ao próximo é a função sine qua non para herdar a vida eterna. Então ajuda para que nós possamos colocar em prática tudo quanto o bom samaritano fez em prol daquele homem que estava ferido. Sela nossos nomes no livro da vida, em nome de Jesus lhe pedimos